Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Feliz aqui com a presença do Antônio Ramos, da Márcia, da Débora, da Amanda. São os nossos amigos, extensão da nossa família, da Igreja Batista Itacoruçá, do pastor Israel Belo de Azevedo. Ele é homem de Deus também. Deus possa estar abençoando grandemente. A você que também nos visita nesta noite. Estamos felizes demais nesta oportunidade. Amém? Capítulo 16 do Evangelho de Mateus, verso 13. Uma porção da palavra de Deus para estarmos meditando nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Vai dizer assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Deus, a tua palavra foi lida e será pregada nesta noite. O teu Espírito Santo, Pai, que se faz presente aqui neste lugar, que ele possa, nesta oportunidade, a partir de agora também, usar a nossa voz, a nossa boca para falar para a sua igreja. É a tua igreja, Senhor, que está aqui reunida nesta noite. E o Senhor sabe da maneira como fazer neste lugar. A tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Todas, todas, todas. E nós acreditamos na tua palavra. Então, Deus, que ao término desta reunião possamos ter a certeza, a convicção de que ouvimos a tua voz também através da tua palavra nesta noite. Fica conosco, nos ajuda e nos dê graça, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de parafrasear Jesus nesta noite. O texto que nós lemos, Jesus faz uma pergunta aos discípulos, perguntando aos discípulos o que o povo da redondeza, o que as pessoas achavam quem ele era. Eu gostaria de, nesta noite, lhe fazer uma pergunta, e eu gostaria que você respondesse ao seu coração nesta noite. Quem é Jesus para você? Talvez pareça tão simples essa pergunta. Talvez seja uma pergunta tão banal para você, mas eu gostaria que você refletisse exatamente na pergunta, porque nessa oportunidade aqui os discípulos não souberam responder. Os discípulos tinham sempre uma ideia do que os outros estavam pensando acerca de Cristo. Quando Jesus faz uma pergunta a eles, aqueles que estavam próximos, eles não souberam responder. A gente muitas vezes sabe a opinião de alguém sobre Jesus. Mas eu gostaria de, nesta noite, que você revelasse ao próprio Jesus que está aqui neste lugar, o que você acha dele. Quem é Jesus para você? Porque talvez nessa reflexão que nós vamos fazer em poucos minutos aqui nesta noite, talvez isso demonstre para você o senso de intimidade, porque para muita gente Jesus é um serviçal. Para muita gente, hoje, no seio da sociedade, Jesus acaba sendo um escravo, porque tem que fazer tudo que a pessoa exige que ele faça. Para muita gente, Jesus tem que atender os seus caprichos, não suas necessidades. Para muitas pessoas, hoje em dia, e muitas delas levadas por uma teologia triunfalista, Jesus acaba, no cenário total, sendo mais um coadjuvante. Eu insisto na pergunta nesta noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Talvez se franqueássemos o microfone nesta noite, para muitos aqui, teríamos respostas diferentes. Porque cada um vive momentos diferentes, experiências diferentes. Talvez se eu franqueasse o microfone aqui para 10 pessoas, seriam com certeza 10 respostas diferentes. E nós entendemos isso porque Jesus ele trabalha na multiplicidade. Existe uma multiplicidade, cada um se adequando ao seu
problema, a sua fragilidade, a sua limitação. Mas para muitos extrapola exatamente o senso do comum de quem é Jesus. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Quem é Jesus para você? A história vai nos relatar algumas pessoas, alguns pensamentos, algumas respostas, algumas opiniões acerca de Jesus desde Gênesis. Jesus é desde ou antes da fundação do mundo. Esse Jesus que nós glorificamos ele aqui nesta noite, esse Jesus que é glorificado aqui neste lugar, esse Jesus que é glorificado lá na sua casa, esse Jesus que te dá vitória, esse Jesus que cuida de você, ele existe antes da fundação do mundo. Sabe, para os inimigos de Deus, Jesus é uma dor de cabeça. Para os inimigos de Deus, Jesus é uma dor de cabeça. Porque quando Deus, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, que Deus deu a sentença, e deu a sentença para cada um, ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Para os inimigos de Deus, Jesus é a dor na cabeça, e para Satanás, ele é a dor da cabeça. O texto vai seguindo. E tantos homens de Deus que vivenciaram momentos especiais com Deus, para esses homens, Jesus também teve importância lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento. É bom lembrarmos de Abraão. Para Abraão, Jesus foi o Deus proverá. Pastor, mas lá não era a dispensação de Deus, não. Lá onde foi feita a promessa de um cordeiro. A gente, quando lê o texto em que Deus proveu o cordeiro, a questão é a pergunta de Isaac para Abraão o tempo inteiro subindo. A pergunta era, onde está o cordeiro? Está tudo pronto, eu sei que vai acontecer aqui uma oferta, a gente está levando madeira, a gente está levando pedra, tudo montado para um sacrifício, mas aonde está o cordeiro? E a resposta de Abraão para Isaac sempre foi, Deus proverá para si o cordeiro. E vamos caminhando, e lá vem a pergunta de novo. Eu fico imaginando o coração de Abraão. O coração de Abraão com cada pergunta de Isaac, quando ele dizia, aonde está o cordeiro? E a resposta era, Deus proverá para si o cordeiro. E monta-se tudo, prepara-se tudo, e pega Isaac, coloca ali na hora de imolar o seu próprio filho, o anjo do Senhor brada e diz, Abraão, não faça tal coisa. E quando Abraão olha para trás, o que está? O que tem? Um cordeiro. Um cordeiro para aquela situação. Um cordeiro, a resposta para aquele momento. Abraão solta o seu filho, pega o cordeiro, imola o cordeiro, há derramamento de sangue. Mas pelos séculos dos séculos, a pergunta de Isaac ecoou nesse mundo. Aonde está o cordeiro? Anos e anos se passaram e um dia essa pergunta foi respondida. Um dia esta pergunta foi respondida de fato e de direito para mim e para você. E sabe quem respondeu esta pergunta com todo anseio, com toda a força da alma? Foi João Batista, quando diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro santo, imaculado, fantástico, maravilhoso. Eis aí, não fica uma pergunta na face de Deus, diante de Deus, que não possa ser respondida. Pode passar o tempo que passar, mas ela será respondida. Para Daniel, Jesus é aquele que faz leão jejuar. Aleluia. Talvez você está sendo preparado para ser jogado na cova nesta semana. Talvez esteja tudo arquitetado, talvez você nem saiba disso. Talvez exista um laço já montado exatamente para isso. Eu quero dizer para você, se te jogarem lá na cova dos leões, o teu Senhor Jesus, Ele é aquele que faz o leão jejuar. Aleluia. Mas a pergunta que não quer calar, quem é Jesus para você que está aqui nesta noite? Talvez você tenha respondido, mas talvez não tenha certeza, a convicção da sua resposta.
A pergunta que não quer calar: quem é Jesus para você? Para Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles 3 jovens, lá no Antigo Testamento, lá num reinado complicado, onde tinha um rei possessivo, um rei arrogante, um rei vaidoso, um rei que queria ser adorado, um rei que queria ser o dono da cocada preta, um rei que exigia que fosse adorado, e quem não adorasse era lançado na fornalha. E lá tinha o quê? 3 jovens. 3 jovens. Que assentaram no coração não adorar a estátua do rei. Para aqueles 3 jovens houve uma sentença. A sentença de uma fornalha acesa 7 vezes. E vai dizer a história que quando fala 7, fala de totalidade, ou seja, carga máxima. E é sempre assim. Toda vez que o servo de Deus passa por algum problema, é com carga máxima. É pressão total. É pressão muito mais do que daqueles que não fazem parte da igreja. Essa é a sensação que a gente tem, não é? E sabe qual é o segredo disso tudo? É a gente continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Para Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele foi o 4º homem da fornalha. Toda vez que eu leio esse texto, eu sempre troco essa posição. Lá na fornalha, na escritura, na escrita bíblica, na visão de Nabucodonosor, ele era o 4º. Mas sabe o que ele era na verdade? Ele era o 1º homem da fornalha. E ele estava lá com os 3 jovens que não aceitaram, não se dobraram diante da estátua do rei. Eu queria fazer nesta noite um trato com você. Não se dobre na presença de nenhum rei que não seja o Rei dos Reis. Não faça isso. Porque a proposta ela é muito fácil. A proposta ela é muito boa. A bandeja ela é muito floreada. A bandeja ela é muito sortida, mas há veneno ali. Não se dobre. Porque o 1º homem da fornalha, se você tiver que entrar, ele vai entrar primeiro. E ele vai guardar você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para você que está aqui nesta noite. Quem é Jesus? Para o profeta Isaías, já foi cantado aqui nesta noite. Aquele que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono e temeu morrer. Depois daquela experiência, de que Jesus faz uma pergunta de quem há de ir, e ele se coloca plenamente à disposição de Deus. Depois disso, depois dessa experiência fantástica do profeta, para Isaías, o profeta messiânico teve o privilégio de profetizar como seria o nascimento de Jesus. Olha que coisa fantástica. 750 anos antes dele nascer, o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, 750 anos profetizava como seria o nascimento de Jesus. E eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Mais para frente, esse mesmo profeta Isaías profetiza as suas qualidades. E ele será maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é de fato maravilhoso. Esse Jesus que nós servimos, ele é maravilhoso. Ele é Deus forte na sua vida. Ele é Deus forte. Ele tem sido o príncipe da paz em tempos de crise. Em tempos de angústia, ele tem sido a tua paz. Aleluia. Aleluia. Quem é Jesus para você que está aqui nesta noite? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aleluia. O profeta Isaías teve o privilégio de profetizar como seria o nascimento de Jesus e suas qualidades. Miqueias teve o privilégio de profetizar aonde seria. E seria num lugar tão pequeno, sem expressão, em Belém, onde ninguém dava absolutamente nada. Mas de lá saiu o Salvador do mundo. O Senhor da igreja, o Senhor da igreja. Para Miqueias, ele foi o GPS. Aleluia.
O texto vai seguindo, e a gente passa para o Novo Testamento, e continua, de fato, agora, o Jesus encarnado, o Jesus que fora prometido, o Jesus que fora profetizado. A Bíblia vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre os homens, e a Bíblia vai dizer que vimos o que nós cantamos aqui hoje, a sua glória. Os homens viram a sua glória. Aleluia, ele habitou entre nós, de maneira extraordinária, de maneira fantástica ele habitou entre nós. E tantos homens, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para o apóstolo Paulo, ele foi a luz no caminho. Aleluia. Um homem que fazia e acontecia tudo em nome da religião. Um homem que achava que estava fazendo uma grande coisa para Deus, e daí essa pergunta nesta noite para mim e para você: quem é Jesus para nós? Porque o que o apóstolo Paulo fazia antes da sua transformação, de fechar a igreja, de chicotear as pessoas, de maltratar as pessoas, de consentir na morte de um diácono, tudo isso era em nome de Deus, achando que estava fazendo uma grande coisa para Deus. E quantas vezes nós achamos que nós estamos fazendo uma grande coisa para Deus, mas não é para Deus. Talvez é para a instituição, talvez é para a sociedade, talvez seja para um grupo de pessoas, menos para Deus. Era exatamente a postura de Paulo. Mas um dia ele se encontrou com uma luz, a luz no caminho. E a pergunta foi: Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Aleluia. Essa mesma luz que um dia alcançou Saulo, foi a mesma luz que alcançou muitos de nós que estamos aqui nesta noite. Um dia estávamos completamente na escuridão, sem luz, sem paz, mas raiou uma luz no caminho. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. O texto segue. Para os discípulos que conheciam muito mais a opinião dos outros. Daí eu estou falando aqui dessa dificuldade que eu sei que está tendo aí no seu coração, muitas das vezes, para responder essa pergunta: quem é Jesus para você? Quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, eles respondem na hora. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Jesus já emenda uma outra pergunta em cima dessa. Mas vós, que dizeis que eu sou? Você, que veio hoje a Filadélfia. Você que está aqui neste santuário. A pergunta continua: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Pergunta. A pergunta, ela move toda uma situação. Tem um canal que diz que as perguntas movem o mundo. Quem é Jesus para você? E houve um silêncio daqueles que andavam com Jesus, daqueles que viam tudo que Jesus fazia, daqueles que estavam próximos a Jesus. Houve um silêncio total, até que alguém, não por ele, alguém impelido por Deus, alguém revelado por Deus, solta e profere talvez a melhor e maior resposta que este mundo já viu. Foi Pedro. Quando não dele, não do intelecto dele. Porque se fosse naturalmente também o silêncio continuaria. Mas Deus aproveitou aquele momento e Pedro, da revelação de Deus, vai responder dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você compartilha dessa resposta? Você compartilha dessa resposta? Essa resposta não foi humana, essa resposta foi revelada por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que é que nós estamos aqui nesta noite, reunidos neste lugar? E tantas igrejas agora, tantos locais agora, rendendo honras e homenagens a Ele. Exatamente porque essa resposta foi revelada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Independente do que falem, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desse instante, Jesus institui a sua igreja. Essa igreja chamada você, que está sendo hoje inquirida aqui neste lugar, para responder quem é Ele para você. Até Deus quis emitir a sua opinião com relação a Ele. Até o seu Pai Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Deus quis emitir a sua opinião sobre Ele. E esta opinião de Deus se deu lá no batismo, onde Ele poderia ficar quieto, onde Ele poderia ficar calado, mas Ele quis emitir a sua opinião, Ele quis mostrar quem era Jesus para Ele, Deus Todo-Poderoso. Eis aí o meu filho, em quem eu tenho prazer. Deus quis emitir opinião sobre o seu filho. Daí a pergunta. Se Deus emitiu opinião sobre o seu filho, por que não perguntar nesta noite? Quem é Jesus para você? Eu não estou perguntando o que Ele faz. Eu estou perguntando quem Ele é. Porque Ele só faz porque Ele é. Há uma inversão. Às vezes a gente quer o Deus que faz e esquece do Deus que é. Nós estamos aqui nesta noite porque Ele é. Não porque Ele faz. Porque fazer é consequência do que Ele é. Eu queria que você, estou batendo nessa tecla e repetindo, indo e voltando para ficar marcado isso na minha e na sua vida nesta noite. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Se Ele não fizer mais nada, Ele vai continuar sendo adorado pelo que Ele é. Aleluia. Aleluia. Começamos lá em Gênesis. E eu vim correndo. E nós já chegamos em Apocalipse. Em Apocalipse, no fim de tudo. No final de tudo. Tem um texto em Apocalipse, no capítulo 5, onde todas as coisas vão começar a convergir, onde todas as coisas vão encerrar nele. 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 E tem um texto que não tem uma vez que eu leio, eu me torno João. Porque eu choro. Porque o texto perpassa tudo. Imagina alguém que fala do que vai acontecer. Daquele que tem a visão de ver Deus, de ver Jesus. Transcreve Jesus como Ele é. Anota as 7 cartas. Quando chega no capítulo 5, ele se depara com uma visão de impotência. O capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí no verso 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí no verso 5 diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores,
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Ele venceu no céu, ele é recebido como rei. Aleluia. Essa é a opinião do céu sobre Jesus. Isso é que o céu pensa de Jesus. O leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Aleluia. Ele é o amado da igreja. Ele é o esperado pela igreja. Ele é a minha esperança, ele é a tua esperança. Ele é o nosso Deus fantástico, Deus forte. Ele é aquele que não nos pisa, pelo contrário, aquele que nos levanta. Talvez tenha sido essa as suas respostas com relação à pergunta nesta noite. Quem é Jesus para você? Aleluia. Talvez você diga, foi o Salvador da minha alma. E está perfeito. Talvez poucos disseram, o Senhor da minha vida. Porque quando a gente fala de Senhor, Senhor é aquele que manda. E o servo obedece. Oh, aleluia. Ele é a nossa esperança. Ele é a tua esperança. Eu sei que está difícil. Eu sei que está complicado. Eu sei que parece, quanto mais você ora, parece que fica difícil, mas Ele é a nossa esperança. Talvez você esteja nesta noite ansioso, ansiosa nesta noite, porque a semana está começando. E existe um monte de intempéries, um monte de incógnitas, um monte de coisa para acontecer nesta semana. Mas eu queria que você, nesta hora, lançasse para Deus agora toda a sua ansiedade. Toda a ansiedade. Lance para Ele agora toda a sua ansiedade. Pode lançar. Lança para Ele. Sabe por que Ele quer que eu e você façamos isso? Porque Ele cuida de nós. Ele cuida da igreja. Ele cuida daqueles que têm esperança nele.